Oi, nessa aula a gente vai falar sobre ajuste de autoimagem. Nas aulas anteriores a gente tratou temas voltados à frequência vibracional e sistema de crenças, e essa é a aula onde a gente vai ajustar a autoimagem para conseguir consolidar uma rotina, para conseguir consolidar um passo a passo para se alcançar um cenário desejado, se alcançar aquilo que a gente quer de fato viver. Então, começando aqui, o que é a autoimagem? Eu acredito que é uma palavra que muitas pessoas já devem ter ouvido falar, mas não sabem exatamente o que é. A autoimagem é um conjunto de vários pilares. A autoimagem é a forma como a gente se percebe, a forma como a gente se enxerga, a forma como a gente se confia, se valida. Então, se a gente for compilar na autoimagem outros tipos de auto, a gente tem a autoconfiança, a autorresponsabilidade, a autoeficácia, o autoconceito e o autorreforço. Então, eu vou destrinchar o que é cada uma dessas coisas para que vocês consigam entender o que é autoimagem de forma geral. O que é autoconfiança? Vamos lá, vou trazer um exemplo bem rápido. Se eu marco com uma pessoa, eu tenho uma mentorada de forma presencial. E aí eu marco com essa minha mentorada para dar uma aula para ela presencial na segunda-feira, às 8 da noite. Eu saio da minha casa, eu me desloco, vou para o lugar onde nós marcamos e aguardo ela às 19h50. Dá 19h55, dá 20 horas, dá 20h15, 20h30 e nada dela aparecer. Dá 9 horas, nada dela aparecer. Mando uma mensagem, ela não me responde. Quando ela me responde, é uma hora depois, quase 10 horas da noite, eu sozinha, ela me diz: não consegui ir, houve um imprevisto, me perdoe. Ok, tá aqui esse tema bem destrinchado, e agora eu falo o que para ela? Meu amor, vamos remarcar. O que você acha de marcarmos para amanhã novamente? Ok, mesmo lugar, mesmo horário. Marcadas. Da mesma forma, eu vou novamente para o restaurante, espero ela 19h50, 19h55, 20 horas, 20h30, 21 horas, mando mensagem para ela. Nathalie, me desculpe, aconteceu um imprevisto, não consegui ir. Novamente, meu amor, vamos remarcar. É importante que a gente faça essa aula para você conseguir entender do que você precisa fazer a partir de agora. Ok, marcamos novamente para quarta-feira. Quarta-feira, foi segunda, terça, ela não compareceu. Quarta-feira agora. Marcamos no mesmo lugar, mesmo horário. Acontece exatamente a mesma coisa. Você acha que eu vou continuar confiando nessa pessoa? Eu vou continuar confiando no que ela me fala, que ela vai de fato comparecer? E você acha que eu vou passar toda a minha metodologia para ela e ela vai aplicar porque eu consigo confiar nela depois de ter falhado comigo 3 vezes? Não, eu não consigo confiar mais nela. Mesmo que eu marque, eu já vou sabendo que provavelmente ela não vai porque eu não consigo confiar. Questão de confiança mesmo. Da mesma forma é com a gente. Da mesma forma, quando eu falo, eu vou começar a academia segunda-feira. E aí, o que eu faço? Negocio. Eu vou tomar a decisão no final de semana. E o que eu faço? Eu negocio. Eu vou tomar a decisão de sair desse relacionamento porque isso não me faz bem. Não me faz bem. Eu tenho essa frase muito nítida na minha cabeça. Não me faz bem. Eu irei sair. Mas aí, quando eu vejo a pessoa que me machuca, que me maltrata, quando eu vejo que ela tá ali, eu não consigo sair. Eu negocio. Não, deixa por mais um tempo. Vamos ver no que vai dar. Deixa eu dar outra chance. Então, da mesma forma como eu não consigo confiar na pessoa que falhou comigo, numa mentorada minha que falhou comigo 3 vezes seguidas, eu não consigo confiar em mim. Que eu falo uma coisa que eu vou fazer e eu não faço. Então, a minha autoconfiança, ela é desenvolvida e lapidada de acordo com a capacidade que eu tenho de dizer uma coisa que eu vou fazer para mim e eu, de fato, ir lá e fazer. Não negociar. Então, a minha autoconfiança é fragmentada quando eu digo que eu vou fazer uma coisa, quando eu falo que eu vou começar algo, quando eu digo que eu vou tomar uma determinada decisão e não tomo. Ela é totalmente fragmentada. Da mesma forma, por que você olha para o outro
e você consegue dizer se vai confiar nele ou não, mas você não consegue olhar para você e dizer se pode ou não confiar em você. Da mesma forma, funciona com a gente, né? A nossa autoconfiança é moldada de acordo com a nossa capacidade de cumprir aquilo que nós traçamos para nós mesmos. Aí aqui tem a questão da autorresponsabilidade, que tem a ver com aquela coisinha que a gente falou lá naquelas outras aulas. A gente tem um campo, para o universo não existe o outro, eu sou eu, você é você, eu crio a minha realidade, você cria a sua realidade, nós estamos aqui no esforço colaborativo. A autorresponsabilidade é de fato isso. Quando acontece uma coisa, quando fulaninho briga comigo, quando as merdas da nossa vida começam a acontecer, eu entender que eu estou criando aquilo e ponto final. Alguma coisa existe em mim que valida aquilo. Ah, mas é uma questão de traição. Ah, mas é porque fulano de tal brigou comigo, me desrespeitou. Se trata dele. Sim, se trata dele, porque ele está vomitando quem ele é. Mas se trata de mim, que eu estou, de alguma forma, atraindo esse tipo de pessoa para validar algo em mim. Talvez esteja em mim uma falta de posicionamento para eu conseguir me posicionar. Eu conseguir dizer não para a pessoa quando ela vier me questionar, vier me ofender. Não quero te ouvir, não faz sentido, sai da minha vida. Então, alguma coisa existe em mim. Autoresponsabilidade é isso. Quando você tem uma autorresponsabilidade muito bem lapidada, muito bem fundada, você consegue prosperar mais. Você consegue entender mais o sentido da vida, você consegue ajudar mais pessoas, você consegue se tornar uma pessoa mais magnética, porque você não terceiriza a responsabilidade, não terceiriza as circunstâncias, não terceiriza a tarefa. E aí tem uma frase que mexe muito comigo, que é aquela coisa assim, não existe temos que, existe eu tenho que, você tem que. Temos que, não. Eu faço a minha parte 100%, você faz a sua parte 100%. Só isso. Então, autorresponsabilidade é isso. Uma pessoa autorresponsável é uma pessoa que tem muito mais fluidez na vida. Uma pessoa que consegue ser magnética, uma pessoa que consegue entrar e sair de qualquer lugar sem causar briga, sem causar encrenca, sem terceirizar, sem se vitimizar como, ai, mas eu sou uma coitadinha porque fizeram isso comigo. Não, ninguém fez nada com você. Ninguém fez nada com você. Você criou isso, você precisava aprender com isso, você está exatamente onde você deve estar, fazendo exatamente o que você deve fazer. O meu último relacionamento não deu certo por conta disso. Eu trazia as responsabilidades para mim, porque eu sou uma pessoa autorresponsável, e como ele via isso, ele colocava a responsabilidade para mim. Não, realmente. Você disse que a culpa é sua de alguma forma, porque você manifestou isso. Eu também concordo, a culpa é sua mesmo. Ao invés de olhar e falar, eu também tenho participação nisso, eu também fiz algo errado. E aí, eu já sou uma pessoa muito autorresponsável. Só que eu consigo entender que se a outra pessoa está usurpando de mim, se a outra pessoa está jogando mais fardo para cima de mim, alguma coisa tem em mim que está validando. Então eu não mereço estar nesse lugar. Isso também é autorresponsabilidade. Aqui a gente tem também o outro conjunto de auto, que é a autoeficácia. A autoeficácia é basicamente quase que a mesma coisa voltada ali em cima da autoconfiança. A autoconfiança é o quanto eu confio em mim. A autoeficácia é o quanto eu estou pronto, o quanto eu consigo ser eficaz para cumprir as tarefas que eu mesmo me dei para fazer. Então, por exemplo, eu disse que eu vou começar a postar uma publicação por dia no Instagram. A autoeficácia é independentemente das coisas que aconteçam, independentemente de a minha internet ter caído, independentemente de eu estar triste, independentemente de a minha mãe ter brigado com alguma pessoa e ela trazer alguma coisa para mim, independentemente de eu estar com treta no meu relacionamento, independentemente de qualquer coisa. O meu cenário, a minha tarefa, o que eu programei para fazer durante a semana é postar uma publicação por semana no Instagram. A minha eficácia é o quanto eu consigo lapidar e dizer não para as outras coisas para me direcionar para aquilo. Tem aquela frase do Bob Proctor que vocês já ouviram eu falar várias vezes e nas outras aulas também. Defina um cenário no qual você quer viver e diga não para todas as coisas que te distanciam dele. Isso pode ser voltado para um cenário muito grande, tudo o que eu quero viver num compilado de coisas,
O carro, a casa, o relacionamento, a vida, as viagens, tudo. E isso também tem a ver com a tarefa que eu determino para mim fazer. Então, para mim chegar lá, eu tenho um conjunto de pequenas tarefas. Eu tenho que me tornar uma pessoa específica, eu tenho que começar a pensar como uma pessoa que pensa grande para conseguir faturar o que a Nathalie do futuro fatura. Eu preciso me tornar isso daqui para alcançar isso daqui. Só que para mim me tornar isso daqui, eu tenho várias pequenas atividades para poder fazer. Então, aqui está o meu cenário. Mas para eu chegar nesse cenário, eu tenho pequenos passinhos, pequenas pedrinhas, pequenos tijolinhos para colocar nesse castelo. E um desses tijolinhos é o que eu defini. Se eu definir que é postar uma vez a cada, postar uma publicação por dia durante a semana, eu tenho que dizer não para todas as coisas que me distanciam dessa tarefa. Isso é autoeficácia. Então, mas tem outro compromisso. Mas pode ser que não dê tempo hoje. Mas minha internet caiu. Dá um jeito. Se vira. Você precisa dizer não para todas as outras coisas que te distanciam dessa tarefa, do cumprimento dessa tarefa. Então, a autoeficácia tem a ver com isso. Tem a ver ali com autoconfiança, com autorresponsabilidade, porque está tudo interligado à autoimagem. Mas a autoeficácia tem mais a ver com isso. O autoconceito é o outro auto da autoimagem. O que é o autoconceito? É quando. Eu não sei se vocês já ouviram falar numa frase, numa palavra, na verdade, que é self-talk. Self-talk é basicamente. Eu tenho até uma aula sobre self-talk dentro da trilha de mentalidade. Self-talk é quando eu tenho uma vozinha, essa vozinha dos meus pensamentos dentro da minha cabeça. E o self-talk é a forma como eu falo comigo. O falar comigo, self-talk. Se essa vozinha dentro da minha cabeça, ela é uma vozinha demoníaca que fala, né? Um diabinho do ladinho esquerdo. Se ela é uma vozinha demoníaca, que eu brinco dessa forma, né? Claro que não é uma voz demoníaca. Mas se ela é uma vozinha demoníaca, de alguma forma, ela vai te diminuir. Ela vai dizer que você não é suficiente, ela vai dizer que você não consegue nada, ela vai dizer que você é uma fracassada, ela vai dizer tudo isso. Então, se o seu self-talk for negativo, ele vai te diminuir. Se o teu self-talk for positivo, ele vai te impulsionar. E muitas vezes o nosso self-talk, ele é influenciado a partir dos nossos genitores na nossa infância. Então, quando lá no nosso caráter, quando ele está sendo moldado lá do primeiro aninho até os 7 anos de idade, a gente tem o papai e a mamãe. E o papai e a mamãe falam coisas. O papai e a mamãe falam se eu sou boa numa coisa, se eu não sou boa numa coisa, se eu sou não obediente, se eu sou não teimosa, se eu sou uma pessoa muito difícil de lidar, se eu sou uma criança danada. E essas vozes vão ficando dentro da minha cabecinha de criança. E quando eu cresço, a minha cabecinha de criança cresce, mas ela continua com a vozinha do papai e da mamãe. E aí o meu self-talk é formado com o conceito que papai e mamãe deram. Então, se papai e mamãe me falaram que que eu era muito danada, se papai e mamãe me falaram que eu era uma criança rebelde, se papai e mamãe falaram que eu sou uma criança teimosa, que eu não consigo fazer nada, que eu devo apanhar, que eu devo ser punida por tudo o que eu faço, eu vou crescer com um self-talk 100% negativo. E aí, todas as vezes que eu vou tentar me propor a fazer algo, o que o meu self-talk me diz? Tadinha, não consegue fazer nada. Ou todas as vezes que eu vou dizer não para alguém, me posicionar, o que o self-talk vai dizer? Ela é teimosa, ela não sabe dizer, ela não sabe se posicionar, ela não sabe fazer isso, ela não sabe fazer aquilo. Por quê? Porque lá no meu passado foi compilado dentro da minha cabeça as vozinhas do papai e da mamãe. E a gente consegue melhorar isso, a gente consegue mudar isso de acordo com o nosso crescimento. A nossa autoimagem, ela não é uma só para o resto da vida. Hoje pode ser que você não seja uma pessoa autoconfiante, porque você negocia muito com as coisas que você fala para você. Mas a partir dessa aula, pode ser que a partir de amanhã você comece a perceber que você falha com você e você começa a melhorar. Então a tua autoimagem já vai ser melhorada, já vai ser melhorada de novo, já vai ser melhorada de novo. E nós vamos passando por várias mudanças no decorrer da nossa vida. Então, como que a gente melhora o nosso self-talk? A gente melhora melhorando os outros auto. Então, o autoconceito, o conceito que eu tenho de mim mesma,
A visão que eu tenho de mim mesma, se eu me vejo como uma pessoa fraca, se eu me vejo como uma pessoa magra, se eu me vejo como uma pessoa que não consegue dizer não, se eu me vejo como uma pessoa ruim, que só atrai coisas ruins, se eu me vejo como uma pessoa triste, é exatamente isso que vai acontecer. Porque o autoconceito é basicamente o código de barras que nós somos, que o universo vem e lê. Então, assim, se eu me percebo como alguém escassa, se eu me percebo como alguém que não consegue lidar com dinheiro, se eu me percebo como alguém que não consegue dizer não, se eu me percebo como alguém que só atrai coisas ruins, o universo vai me dar mais do que eu sou. Por isso que é importante a gente visualizar aquilo que a gente quer. Por exemplo, se eu começo a visualizar que eu sou uma pessoa multimilionária e uma pessoa muito abundante e sentir aquilo, lembra? Onda elétrica, onda magnética. Eu começo a pensar e sentir aquilo. O universo não sabe se é real ou se não é. Se eu falar para você agora, pensa num limão sendo cortado, espremido dentro de um copo de vidro, com gelo, rodelinha de limão do lado, aí você vai e coloca um pouquinho de sal. A tua boca começa a salivar. Isso acontece porque, mesmo que não esteja acontecendo realmente, o teu cérebro não consegue distinguir realidade de ficção. Então, por isso que é importante, de acordo com o autoconceito, de acordo com aquilo que a gente quer manifestar, a gente unir onda elétrica, pensamento, onda magnética, que é aquilo que eu quero, né? E sentir aquela emoção, sentir o carro que eu quero dirigir, sentir a vida que eu quero viver. E quando eu sinto isso, o universo ele não sabe, o nosso cérebro não sabe se é real ou se não é. E ele só vai me ler. Cara, ela é isso, então eu vou dar mais disso para ela. Então, por isso que é importante a gente ajustar a nossa autoimagem, porque a forma como a gente se percebe reflete a forma como as pessoas nos percebem. Lembra, tudo que está dentro reflete aqui fora, tudo que está fora é um reflexo preciso do que tem dentro. Então, as pessoas vão te invalidar, as pessoas vão te tratar mal, as pessoas não vão valorizar o seu trabalho, as pessoas vão vir xingar você, vão vir, sei lá, de alguma forma te maltratar, te tratar mal. Se você se perceber como alguém que merece isso, se você se perceber como alguém que tem a autoimagem desajustada. Então, é um tijolinho a cada dia, um tijolinho nessa construção dessa pessoa que você quer se tornar. Então, o autoconceito é a forma como você se percebe, o seu self-talk, a forma como você fala com você dentro da sua cabeça. E como que a gente melhora isso? Ah, meu self-talk é 100% negativo. A vozinha da minha cabeça só fala coisa ruim o tempo inteiro. Aqueles pensamentos obsessivos, sabe? E se eu me jogasse na frente desse caminhão? E se eu fizesse isso? Isso é um self-talk, a vozinha que tem aqui dentro. Então, o teu autoconceito, você consegue mudar ele melhorando o teu self-talk. E como que a gente faz isso? Mudando a perspectiva. Na hora que você for fazer uma coisa, for definir ali uma meta, eu vou ir para academia a partir da semana que vem. Eu vou ir hoje. Eu irei amanhã. A partir do momento que você faz, que traça uma meta, que você diz que vai alcançar alguma coisa, o teu self-talk ele já vai em cima, na hora. Será? Vai nada. Será que vai? Acho que não. Provavelmente não, porque ela só negocia com ela mesma. Aí você já muda. Eu sou uma pessoa que consegue cumprir com todas as tarefas que eu digo pra mim. Ah, mas será que eu acredito nisso? Eu sou uma pessoa forte, corajosa, que consegue ir até o fim nas metas que eu defino pra mim mesma. Quando vier a vozinha, você muda a vozinha. Você muda a perspectiva. Ao invés dela te direcionar para o lado que não quer alcançar aquilo dali, você direciona ela para o lado que alcança. E aí, toda vez que ela vir, você substitui, substitui, substitui. Quando você vê, o teu self-talk ele já está trabalhando a favor de você. Ele mesmo olha para dentro de você e fala: eu sou forte, eu sou foda, eu consigo alcançar o que eu quero. E aí você não tem essa lutinha, sabe? Por quê? O mais difícil é lidar com nós mesmos, não é difícil lidar aqui fora. Aqui fora é só um reflexo. O difícil é você olhar para dentro e ajustar o que tem dentro. Então, é tijolinho por tijolinho. Um tijolinho por dia na construção desse castelo, desse império que você quer alcançar. Por último, o auto-reforço. Eu vou ler aqui na internet para vocês entenderem, porque vai ser um pouquinho complexo eu explicar o que é auto-reforço, mas eu vou ler para vocês entenderem. Ó, refere-se à nossa capacidade de reforçar esses estímulos positivos
que estão no caminho de como melhorar a autoestima. Então, lembra que eu falei agora há pouco que o difícil é a gente ajustar o que tem dentro? O auto-reforço é você conseguir bater de frente com essas vozinhas, é você conseguir bater de frente com os pensamentos, as crenças que você tem, que o self-talk ele é exatamente isso. Ele é a tua crença em voz. É a tua crença refletida em pequenas vozinhas, pequenos pensamentos que você tem. Então, o auto-reforço é a capacidade que você tem de ficar reforçando sempre. Em outras palavras, é a capacidade que você tem de sustentar. Você definiu o cenário que você quer viver. Seu cenário está aqui. Daqui para cá existe uma lacuna bem grande. A gente chama essa lacuna de gap. Mais tarde eu vou explicar. Daqui a pouco eu explico o que representa esse gap. Aqui está o cenário, aqui tem esse gap. Esse gap aqui é preenchido por crenças, por atividades, por coisas que vão te fazer alcançar esse cenário. Só que não é difícil você subir. O teu cenário está aqui, lá na frequência alta, e você está vibrando aqui. Não é difícil você alcançar uma frequência onde você visite circunstâncias que alcançam esse cenário. Como, por exemplo, de forma prática para dar de entender. Você quer uma BMW, a última do ano, 5 milhões de reais. Não é difícil você conhecer uma pessoa que tem uma BMW e você andar na BMW. Só de você entrar dentro da BMW, só de você sentir ela, você vai estar aqui, ó, na frequência. O difícil é você sustentar essa frequência. Porque depois que você sai daqui, depois que você sai de dentro do carro, você começa a voltar. Ai, deve ser difícil mesmo. Ai, 5 milhões é muita coisa. E não sei o quê, e não sei o quê. Aí você vai em 10, vem e desce. Então, assim, não é difícil você alcançar a frequência. O difícil é você sustentar ela. Se sustentar dentro dela, na verdade. Então, assim, o auto-reforço é basicamente isso. A capacidade que você tem de sustentar a meta que você quer. A meta que você quer, a meta que você tem é de ir para academia, você vai sustentar. O teu self-talk tá dizendo isso, tá dizendo aquilo. Você começou a correr, as coisas ruins aconteceram, dor de cabeça apareceu, dor na coluna, pegou dengue, alguma coisa, alguma merda aconteceu para não dar certo. É a tua crença batendo de frente e trazendo para o externo o que tá dentro. Tipo assim, tá, ela tá indo, mas ela foi contra o self-talk dela. Ela foi contra as crenças dela. Mas eu não tô conhecendo essa pessoa. O que eu faço? Eu vou testar ela. Vamos ver se ela realmente vai continuar. Deixa eu botar uma doença bem aqui. Deixa eu manifestar bem aqui uma dor. Vamos ver se ela vai conseguir, apesar da dor, reforçar a ideia de que ela tem que fazer isso e ponto final. Então, o conceito de autoimagem é um conceito de vários auto, né? Autoconfiança, autorresponsabilidade, autoeficácia, autoconceito e autorreforço. E a nossa autoimagem, como eu falei, ela passa por várias mudanças no decorrer da nossa vida e é moldada pela combinação entre ideal e faz com que a gente crie um senso de identidade. Então, assim, a nossa autoimagem é exatamente moldada de acordo com o nosso ideal. Eu vou explicar um pouquinho, tá um pouquinho complexo ainda. Eu acredito que não esteja, mas se estiver um pouquinho complexo, no decorrer do final da aula, até o final da aula, eu vou explicando, eu vou esclarecendo. Mas assim, o ideal que a gente tem da nossa autoimagem, o ideal que a gente tem de cenário, por isso é tão importante o cenário estar definido, o que a gente quer, como a gente quer, seja um relacionamento, seja o carro, seja a casa, seja o estúdio, seja. Você não precisa necessariamente cocriar só o carro. Não precisa necessariamente cocriar só a casa. Você pode cocriar o cenário inteiro. A tua mente não sabe o que é ficção, o que é realidade. Ela pode manifestar tudo de uma vez. Só que você precisa sustentar a tua. Você precisa ter auto-reforço o suficiente para sustentar as ideias que vão te levar até lá. Mas vamos lá. É importante a gente ter o cenário definido para que a gente consiga ter o ideal, ter o destino, para nossa autoimagem começar a se moldar como quem alcança. Então, eu vou explicar um pouquinho a diferença, tá? Eu tô vendo o script aqui. Eu vou explicar um pouquinho a diferença entre disciplina e motivação. Voltando, a nossa autoimagem é moldada de acordo com o decorrer das nossas vidas. De acordo com o ideal de quem queremos ser, a gente começa a moldar a nossa nova autoimagem. E é por isso que é tão rico o processo de manifestação de realidade. Porque
Eu não consigo manifestar só uma vez. Eu vou ter aqui um carro, uma casa, um relacionamento e é isso, eu vou ficar pro resto da vida assim. Não. Você consegue repetir esse processo várias vezes. Você manifesta uma vez, manifesta outra vez e assim vai. Então você consegue se direcionar para a realidade que você quer e repetir esse processo, se direcionar para uma nova realidade, um novo cenário, quantas vezes for necessário, moldando a autoimagem, quantas vezes for sendo necessário. Aqui eu trouxe o exemplo de um médico e de um arquiteto. Tem como um arquiteto fazer uma cirurgia? Entrar dentro de uma clínica, entrar dentro de uma sala cirúrgica e fazer uma cirurgia? Tem. Ele consegue fazer. Ele faz. Se a pessoa vai sair viva ou não, é a questão. Mas ele faz, certo? Só que a gente não tá falando aqui da capacidade que a gente tem de fazer, porque a gente consegue fazer o que a gente quiser. Eu consigo manifestar 1 milhão, consigo manifestar os 100 milhões, os 500 e o bilhão. Eu consigo fazer o que eu quiser. Eu consigo manifestar o feio, o homem feio, eu consigo manifestar o homem bonito, eu consigo manifestar o homem pobre, o homem rico, eu consigo manifestar o que eu quiser. Aqui não tem acepção de realidade. Eu consigo essa, não consigo essa. Eu consigo essa, a não ser pelas suas crenças. Então, é óbvio que o arquiteto daria conta de fazer uma cirurgia. Agora, a questão é, ele tem preparo para fazer essa cirurgia? Ele tem conhecimento para fazer essa cirurgia e sair bem sucedido? Porque, assim, você consegue manifestar exatamente um homem próspero, digamos, eu trazendo exemplos. Um homem muito próspero, um homem muito rico, muito abundante, que consegue, que me dá tudo que eu quero. Só que eu estou preparada para ter esse homem, porque quando eu não estou preparado, o que que acontece? Eu manifesto o homem, mas ele vem com um traço tóxico. Ele vem com uma coisinha que eu não gosto. Ele vem como um cara abusivo, como um homem que me bate. Então, da mesma forma, quando eu não tenho uma autoimagem bem desenvolvida, eu até consigo manifestar uma determinada realidade. Mas eu estou preparada para sustentar essa realidade? Eu estou preparada para isso? E quando eu não estou, acontece alguma coisa que vai contra. Então, da mesma forma, um arquiteto consegue fazer cirurgia, mas ele pode deixar uma vida ali em cima da mesa de cirurgia, morta. Então, da mesma forma, gente, na questão de relacionamento, eu consigo manifestar um relacionamento sensacional, perfeito. Um homem sensacional, maravilhoso, rico, mas será se ele vai suprir todas as minhas expectativas? Será se eu vou permanecer nesse relacionamento? Será que não vai ter um desajuste? Isso acontece quando a gente não tem a autoimagem ajustada. Então, o que que a gente precisa fazer? O que que o arquiteto precisa fazer? Ele precisa fazer uma faculdade de medicina e depois uma pós em cirurgia, uma pós em uma especialização em cirurgia. Então, são o quê? Alguns anos para ele se preparar para conseguir fazer aquilo. Olha só, observa. O cenário é a cirurgia. O ideal é a cirurgia. Então, ele precisa passar por algum processo, ele precisa moldar a autoimagem dele, moldar o que ele acredita, moldar o que ele quer para conseguir alcançar, fazer aquilo, ele alcançaria, faria de qualquer forma, só que para ele fazer aquilo com excelência, para ele conseguir manter. Porque do que adianta você conseguir ganhar na loteria 1 milhão e você torrar em 2 dias? Da mesma forma, você pode alcançar uma frequência alta, você pode ter uma coisa maravilhosa, mas se você não tiver uma autoimagem ajustada, você não sustenta, você não mantém, porque o teu auto-reforço, a tua capacidade de sustentar vai estar sendo negociada, porque a tua responsabilidade, porque a tua autoconfiança, a tua autoeficácia e o teu autoconceito está desajustado. Então, da mesma forma acontece com a nossa vida. Da mesma forma acontece com a nossa vida. Eu até consigo manifestar 1 milhão, mas eu perco. Eu até consigo manifestar um milionário para me bancar, para fazer tudo por mim, mas ele vem com uma coisinha errada, porque eu não tenho autoimagem ajustada. Então a gente primeiro ajusta a autoimagem. Lembra que eu falei que aqui está o cenário? Aqui, de onde eu tô para o meu cenário, existe um gap, existe uma lacuna grande, um espaço em branco. Como que eu preencho essa lacuna? Com atividades, com pequenas atividades, com pequenas coisas que eu faço para alcançar. O que, que é o gap do médico, do arquiteto? Aqui está a medicina, aqui está, no caso,
a cirurgia. Ele quer fazer uma cirurgia. O sonho dele é fazer uma cirurgia. Aqui eu sou arquiteta. O que que esse gap, do que eu preencho esse gap? De coisas que me direcionam até lá. Medicina, pós, conhecimento, livros, e eu vou me direcionando para esse cenário. Às vezes a gente quer uma coisa, a gente tem o quê, mas a gente não tem ideia do como. A gente tem a casa, a gente tem o carro, mas aí o gap tá vazio. Como que eu vou ter uma ponte para chegar lá? Esse espaço em branco é um gap. E esse gap precisa estar preenchido. Tudo bem, eu quero 1 milhão. Como eu chego com 1 milhão? Esse aqui é o quê? O como eu preencho? Como? Tendo novas ideias, abrindo uma nova empresa, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo aquilo. Eu preencho isso daqui. Então, isso daqui, esse processo é onde a gente vai mexendo na autoimagem para quando a gente chegar aqui, a gente conseguir sustentar. Então, a diferença entre disciplina e motivação é exatamente essa questão. Eu falei que ia explicar um pouquinho sobre. Tem muita gente que lá nas redes sociais falam assim: a motivação não leva você a lugar nenhum. O que leva você a algum lugar é a disciplina. Eu não concordo muito com isso. Por quê? Porque se a gente não tiver motivação para alguma coisa, como que a gente vai querer chegar? Só a disciplina? Eu vou fazer na força do ódio todo dia? Todo dia eu vou acordar e ir pra academia. Todo dia eu vou acordar e ficar horas na frente do computador, trabalhando, fazendo o que eu tenho que fazer. Pra quê? Eu sou motivada pelo quê? Por nada? A motivação não é nem um pouco importante? Por isso que eu não concordo. A gente precisa trazer para o nosso cérebro um estímulo de vontade de alcançar aquilo. A gente só consegue manifestar uma realidade a partir de um desejo muito profundo. Eu quero isso, eu vivo isso, eu vibro isso e eu vou alcançar isso. Se eu não tiver uma motivação, se eu não tiver uma força, uma garra, um fogo que queima dentro de mim para alcançar o meu cenário, eu não vou alcançar ele porque eu não sou motivada por nada. Então é importante sim a gente ter motivação. Só que só a motivação faz com que a gente chegue a algum lugar? Não. Só a motivação, só o fato de eu querer chegar aqui faz com que eu chegue aqui? Não. A disciplina, o dia após dia, a minha autoconfiança, a minha autorresponsabilidade, a minha autoeficácia, o meu autoconceito e o meu autorreforço vai fazer com que a minha autoimagem, esse compilado de coisas, tenha disciplina o suficiente para não negociar, para dizer não. Aqui está o meu destino, acontecem coisas, eu digo não para isso, não para isso, não para isso, porque isso não é o meu destino é esse. Então eu preciso ter disciplina para alcançar. Então, assim, não tem a ver só com ter só motivação ou ter só disciplina. Tem gente que fala assim, só ter só disciplina vai fazer dar certo. Motivação não leva você a lugar nenhum, realmente. Só que ela é importante. Sem a motivação eu não chego, sem a disciplina eu não chego. A disciplina é consolidada pela minha autoimagem, por conta da capacidade que eu tenho de alcançar. A minha motivação é consolidada a partir da minha capacidade que eu tenho de sustentar, de querer, de continuar querendo. Porque senão, o que eu faço? Eu defino um cenário. Aí depois eu não quero mais esse cenário, eu quero outro. Aí eu defino outro. Aí depois eu defino outro. Aí depois eu defino outro. Eu quero um cenário com o pai do meu filho. Mas eu acho que eu não quero o pai do meu filho, eu quero outra pessoa. Mas eu acho que eu quero ele. Mas eu acho que eu não quero. E aí fica assim, aquela coisa. Então você precisa definir para conseguir alcançar. Como que a gente define o cenário? A gente vai falar isso na próxima aula, sobre definição de cenário. Como que a gente vai definir um cenário? Tem uma aula sobre a fórmula da criação na plataforma, da plataforma Imagine. Tem uma aula escrita assim, a fórmula da criação. Lá tem o passo a passo para construção de um cenário. Tem requisito, clareza, decisão. Então você vai ver essa aula lá e vai conseguir escrever os requisitos do cenário que você quer viver. Às vezes você tem dúvida se quer estar com o pai do filho ou se não tem, ou se não quer, se você quer ou não aquele negócio, se você quer ou não aquela empresa. Então, assim, você requisita, a partir dos requisitos você consegue ter clareza, e a partir da clareza você consegue tomar uma decisão para o cenário na qual você quer se direcionar. Mas depois dá uma olhadinha nessa aula, vou falar de novo. A fórmula da criação, tá na plataforma. Assistindo essa aula, você consegue definir o cenário. A gente vai falar mais sobre na próxima,
Mas, voltando aqui sobre o ajuste de autoimagem, só para finalizar, eu já dei o exemplo do médico, já falei o que é importante sobre disciplina e motivação, e já falei o que é autoimagem, né? Agora, eu vou falar o que é, na prática, a autoimagem referente ao que eu quero. Não é o destino que importa. Não é. Eu fiquei por tempos me questionando se era ou se não era. E faz 2 dias que eu cheguei a uma conclusão, a uma clareza absurda, absurda, assim, eu pensando, me questionando, fazendo perguntas, e veio um insight, assim, um download de um insight, e eu consegui entender. É aquela questão do destino. Eu achava, porque assim, eu defini um cenário muito, muito grande. E eu ainda nem defini ele todo. Eu estou definindo, leva um tempo, não precisa se cobrar tanto para fazer. Você precisa fazer, mas você vai colocando alguns elementos, colocando coisas e vai ajustando durante o processo. Então, eu estou colocando viagens, eu estou colocando acessórios, colocando coisas que eu quero. A gente quer coisas que às vezes a gente nem imagina. A gente só pensa, eu quero a casa, quero o carro, quero meu estúdio, quero meu negócio, meu relacionamento e só. Só que a gente quer tanta coisinha, e é importante colocar essas coisinhas, porque quando você menos espera, aquilo acontece. Então, assim, eu tô colocando coisa por coisa, eu coloquei até joia eu coloquei. Coloquei joia, coloquei a aliança na qual eu quero me casar. Eu coloquei o lugar no qual eu quero me casar. Eu coloquei os carros que eu quero. Coloquei muita coisa. E tô colocando dia após dia. Só que aí eu fiquei pensando assim, para alcançar esse cenário, eu preciso fazer coisas. Mas eu não sei o que eu vou fazer ainda. E aí, assim, também outra coisa que eu pensei. Para alcançar esse cenário, eu preciso ter um número de equivalência. Eu preciso ter. Dá um bom dia. Em cada um bom dia. Bom dia, bom dia. Se vocês quiserem desativar o microfone só para falar um bom dia, pode falar, Bom gente. Bom dia. dia. A gata, Bem-vindas. a gata estava atendendo e não conseguiu comparecer. Mas ela vai ver a aula depois também. Vou ver depois, né? Então, eu estava pensando, preciso de um número de equivalência. Eu preciso saber, porque assim, eu quero muita coisa. Eu sonho muita coisa e eu posso alcançar isso. E aí eu até defini um número muito grande, assim, quase que inconcebível. E a partir do momento que eu defini, eu pensei, deve ser impossível, porque eu sou uma mulher. Porque não existe uma mulher que criou um ecossistema. Existe, mas deve estar morta. Ah, eu não sou tão forte assim. Eu não sou. E isso é aquela questãozinha de self-talk, né? Eu não sou tão forte assim. Será que isso é possível? E não sei o quê, não sei o quê. E fiquei me questionando essas coisas. E aí depois bateu uma ressaca moral de assim, cara, você já aprendeu que nada é sobre carro, casa e apartamento. Que a gente é aluna do professor Hélio Couto, o professor Hélio Couto fala isso. Esquece casa, carro e apartamento. Você precisa ter uma consciência, você precisa criar o que você quer, e essa é a capacidade que importa. Essa capacidade é o que importa. E aí eu fiquei me perguntando, será se é ego? Será se é uma coisa muito distante que eu coloquei só para não alcançar? Será se vaidade? O que é? Bateu aquela ressaca moral, né? E aí, assim, me veio a dose de clareza que o professor Hélio Couto fala, né? Que é basicamente aquela questão de não se trata do destino. O destino é importante, só que se trata de quem. Para alcançar o que eu quero alcançar, eu preciso dominar muita energia. Eu preciso ter capacidade de dizer não para as pessoas, até mesmo as pessoas que eu amo. Eu preciso ter a capacidade de ter ideias que vão fazer com que essas ideias se multipliquem em vários dígitos. Eu preciso me tornar uma pessoa muito diferente da que eu sou hoje. E é isso que é importante. É essa capacidade que importa. É a pessoa que eu me torno no processo. E esse é o processo da lapidação da autoimagem. Não é só sobre o objetivo, é sobre o gap. É sobre quem eu me torno nesse processo que importa. Então, só para finalizar, não é o alvo, é de fato o caminho que a gente percorre, é o trajeto, é
o passo a passo, o dia a dia, a capacidade que eu adquiro dia após dia de ser a pessoa que eu defini ser. Então, é basicamente isso. Eu vou finalizar a aula falando: defina o cenário, defina o alvo, para você conseguir se direcionar para ele e para que você consiga se tornar uma pessoa na qual você consiga alcançar. Não só esse cenário, mas todos os que você quiser. Só para fechar aqui também, o interessante, que eu estava comentando com a minha mãe ontem, é que quando eu defini o que o universo me trouxe, assim, a partir do momento que eu defini aquilo, e a gente não percebe que o universo vai trazendo coisas e circunstâncias para nos direcionar. A primeira coisa que eu tratei foi a minha família, a base familiar, pai, mãe, isso dentro da constelação que a gente fez no domingo, né? Então, seria só mesmo um evento, assim, uma terapia legal, tal. Só que não, aquilo aconteceu exatamente porque precisava acontecer para que eu conseguisse destravar coisas, para que eu consiga começar a me direcionar aquilo que eu quero. Então, às vezes vão acontecer coisas boas, às vezes vão acontecer coisas ruins, mas tudo é para contribuir para esse processo de lapidação. A gente falou sobre acontecer coisas ruins, né? Que são as catástrofes, mas no meio do processo vão acontecer coisas grandiosas também. No início você não vai perceber, depois que você olha para trás, você vai falar assim, nossa, isso aconteceu porque eu entrei no ajuste da minha autoimagem. Isso aconteceu também porque eu defini, né? Se eu não tivesse definido, tomado uma decisão de definição, eu teria acontecido. Eu defini, assim, em número, né? Eu ouvi, falei assim, eu senti um arrepio, uma coisa no coração. Falei, é esse número que eu preciso colocar como equivalente para eu conseguir alcançar. E eu fiquei me perguntando, por isso que bateu a ressaca moral. Fiquei me perguntando depois, assim, como? Por quê? Será que não é ego? Será que não é vaidade? Por que esse número? Não podia ser o menor? E eu comentando com a minha mãe, falei, mãe, se fosse ego e vaidade, um número menor seria suficiente. Se eu colocasse um número bem menorzinho, assim, milhões de vezes menor, eu conseguiria alcançar o que eu quero, conseguiria alcançar uma vida legal e ok. Só que não é sobre isso, é sobre a capacidade que eu vou ter de me tornar quem alcança, sobre o processo, e a partir desse processo eu conseguir lapidar quem eu sou para conseguir ajudar vidas. Então, assim, é muito importante. Por isso que eu senti o que eu senti. E aí, comentando com ela, eu defini sexta-feira em números o que era importante alcançar. E sábado, sexta-feira mesmo, eu fui convidada para esse lugar onde a gente tratou a questão da constelação, pai, mãe. Fui convidada, fui assistir esse workshop. Sábado eu não fui, domingo eu não ia, mas parece que assim, tudo contribuiu para que eu estivesse lá para tratar exatamente o que eu precisava tratar para começar a me direcionar. Então, às vezes coisas boas vão acontecer e a gente nem percebe, mas é porque a gente definiu. E às vezes coisas ruins vão acontecer também para que as coisas comecem a ir para o lugar. Coisas ruins vão acontecer para que você consiga dizer não, coisas ruins vão acontecer para que você consiga se posicionar, coisas ruins vão acontecer para que você se torne a pessoa que vai alcançar o cenário que você definiu, né? Quer fazer um adendo? Essa questão do não, para quem é mãe, geralmente acaba abrindo muito sim na hora do não para os filhos. E depois que eu decidi que eu iria falar não, o Anthony mesmo nunca ouviu não. Então, depois que eu decidi falar não para os meus filhos, falando sim para mim muitas vezes, que várias vezes a gente sai do polo CPF para o polo mãe, muitas vezes para o polo mãe, deixando de fazer pela gente. Deixa eu fazer a dinâmica. Então, eu decidi falar não para os meus filhos. Isso inicia até para um atendimento. Às vezes, a Nathalie, na hora da minha corrida, a Nathalie diz assim, a senhora pode atender uma pessoa? E antes eu dizia assim, posso, eu tenho que correr, mas eu posso. Aí acabava que a corrida ia embora, eu não fazia minha corrida. E aí tem já uns 10 dias que eu decidi dizer não para o outro. Independente de ser meus filhos, independente de quem for, eu dizer não quando eu tiver que dizer sim para mim. E
Automaticamente, no domingo, o que acontece? Veio essa dinâmica do sim, né? Quando a gente diz sim para o outro, nós dizemos o quê? Não para nós. Quando nós dizemos não para o outro, nós dizemos sim para nós. Então, por que que veio até mim isso se tem o quê? Uns 10 dias que eu decidi dizer sim para mim? E agora, ontem mesmo, o Antônio veio até mim querendo o meu telefone, que ele está sem telefone. E aí, o que que aconteceu? Eu disse não. Meu telefone ficou lá no lugar, ninguém mexeu, ele brincou muito lá na quadra onde a gente estava. Ele ia perder de brincar na areia, ia perder de estar junto com um amiguinho se eu dissesse sim para ele no telefone. E eu disse não. Naquela hora doeu tanto, porque o meu cérebro está condicionado a dizer sim para os meus filhos. Esses dias a Nathalie disse assim, a senhora pode fazer uma reunião agora? Não, não posso, vou correr. Então, acaba que dói na gente falar o não muitas vezes, mas a gente está dizendo sim para nós, sim para nossa vida, sim para nossa saúde, sim para nossa autoimagem. Então, pensem nisso daqui. Não para o outro, eu estou dizendo sim para mim. Sim para o outro, eu estou dizendo não. Fiquem com isso, tá? Eu já cheguei no finalzinho, sei que tem muita gente que tem que ainda cuidar dos filhos, trabalhar. E detalhe, todas as vezes que uma pessoa diz não pra gente, pra dizer sim pra ela nos ensina algo. Então, ensina a esperar, nos faz criar mais paciência, nos faz admirar e até mesmo querer também aprender a fazer isso. Então, muito pelo contrário, ao invés de apontar a minha mãe, muito pelo contrário, eu aprendo com ela. Então, assim, se ela me disse não, uau, a minha mãe consegue dizer não, eu vou fazer isso também, porque eu admiro ela. Então, às vezes, a gente diz sim pro outro, diz não pra gente, não ensina pro outro o que ele precisa aprender, não dá a capacidade dele procurar o que ele precisa fazer, porque assim, me empresta um dinheiro. Não, ele não vai ter que dar um jeito. Mãe, me empresta dinheiro. Eu não vou ter que dar um jeito de pedir para outra pessoa, ou dar um jeito de trabalhar, ou dar um jeito de fazer algo. Mãe, fica com o Antônio para mim, que eu não vou conseguir ficar. Sim. Aí, de alguma forma, eu consigo dar para ela essa possibilidade dela cuidar, e eu consigo ter um tempo. Mãe, uma pergunta assim, a senhora consegue fazer uma reunião para mim agora? Não. Eu não tenho que dar um jeito de mudar a minha agenda, de mudar a minha vida, de mudar, organizar o que eu tenho que organizar, eu não tenho que dar um jeito. Isso me faz ser uma pessoa mais autorresponsável. Isso me faz ser uma pessoa que consiga organizar as minhas coisas, a minha agenda, para que eu não dependa de outra pessoa. Se é outra que tem adultos birrentos, tá, gente? Tem. Se quando você falar não para um adulto e sim para você, e o adulto fizer birra, vai passar assim como passa de uma criança. Tá tudo bem. Você está ensinando algo para ele que ele deveria aprender na infância, ele está aprendendo aqui com você agora, com o seu não. Aí tem aquela coisa, né? A gente deixa de contribuir, uma frase. A gente deixa de contribuir com o crescimento do outro quando a gente não se posiciona. Então, às vezes, quando a gente se posiciona, a gente contribui com a nossa autoimagem, com o nosso merecimento, com o nosso posicionamento e contribui ainda com o crescimento da outra pessoa. E a gente acha que a gente, dando o que ela quer, a gente vai ajudar ela. E, na verdade, a gente não está ajudando. A gente está deixando ela ser uma pessoa sem autorresponsabilidade. A gente está se tornando uma pessoa sem autorresponsabilidade. Faz sentido? Eu vou finalizar aqui a gravação e a gente vai fazer o nosso hot seat. Deixa eu finalizar aqui. Outra coisa, só para fechar aqui, quem tiver alguma dúvida, quem está assistindo essa aula gravada dentro da plataforma, se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vem com a equipe de suporte para suprir e solucionar qualquer dúvida que tiver, tá? Um beijo e até mais.